Então vamos ler agora a sequência da palavra. Então vamos ler mais uma etapa, fazer o que Cristo fez e até maior. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 16. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz o seguinte: não paro de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda a glória eterna, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória e da sua herança nos salvos, o qual a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então nós estamos numa etapa que Deus ordenou pregar à igreja gloriosa, que é fazer o que Cristo fez e fazer até maior as obras de Cristo. Por que Deus está ordenando esta igreja pregar esta mensagem? Então nós já falamos há tempos atrás. Quando nós convertemos, aparentemente nós éramos uma pessoa incrédula, éramos ateu. Eu fazia física nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se você quiser ver o diploma, os documentos, tem tudo guardado. Só que eu não fiquei nesse diploma. Depois fiz teologia na FATEBOM e há pouco tempo terminei o curso de Direito para ajudar os pobres necessitados. Mas quando eu estava nessa faculdade, eu fiquei incrédulo. Eu só acreditava na ciência, na tecnologia, na filosofia humana, na sociologia, enfim, nos conhecimentos científicos. Eu achava que morreu, acabou. E minha mãe orava por mim, intercedia. Então um dia me chamaram para ir num congresso, já foi relatado isso. Ainda muito ateu, falei, se a minha mãe fala que Deus existe, se ela pagou para mim essa viagem, então eu vou. E se esse tal de Jesus existe, eu quero que ele se revela para mim nesse congresso. Eu fui lá como espectador. E cheguei lá, estava lá aquela multidão de moço e moça orando, pregando, aquele pastor. E então na primeira mensagem, aquele homem pregou e falou: Deus tem pessoas aqui que ele vai levantar hoje mesmo. E então ele chamou para ir lá para frente e mandou levantar as mãos, e estava eu lá levantando as mãos. Eu falei: se esse Jesus existe, se esse Deus que a minha mãe prega existe, eu quero que ele fale comigo agora, senão eu vou sair pelas ruas aí, terminar esse congresso, eu vou passear. Já está meio aqui confuso, esse povo falando as línguas que eu nem sei de onde é isso, essa gritaria danada, está me incomodando. Mas se esse Deus existe, ele fala comigo agora. Então aquele pastor já de idoso, mandou todo mundo levantar a mão. Ele falou: Deus vai tocar aqui em pessoas, e quem ele tocar vai virar pregador, e ai desse, depois que não cumpriu o que ele pediu, porque ele vai se revelar lá do céu para alguns aqui. E o homem começou a orar, e de repente ele falou: alguém vai sentir aí uma mão tocando na sua mão. E de repente um dedo tocou nessa mão aqui. Eu abri o olho, que ele mandou fechar o olho, não vi ninguém, e aquele dedo apontando de novo, e minha mão começou a ficar anestesiada. De repente veio algo fluindo dentro de mim, e começou a sair aqueles gemidos, e caí lá no chão. Pareceu 5 minutos. Começou, era 8 horas da manhã.
Na hora que eu levantei daquele chão, já era 15 para 1 da manhã, ou 15 para 1 da tarde, porque depois teve outro culto à noite aí que desencadeou mais unção, que foi até a madrugada. Alguns ali receberam isso. Isso foi antes de eu casar, antes de ser noivado, antes de até ter a Bíblia, antes de batizar, foi o encontro que eu tive com Cristo. E eu perguntei: o que aconteceu? O que é isso? O pastor simplesmente falou: aonde superabundou a graça, meu filho, vai superabundar o poder de Deus. Pelo que tu contou, tu era incrédulo, desacreditava de Deus, mas é você mesmo que Deus vai usar. Agora não sabemos o que. Então sirva a Deus e vai em diante. Ela simplesmente falou isso. Aí nesses últimos tempos, Deus falou nas orações que oramos aqui pela manhã, horas e horas. Muito tempo atrás, Ele falou: meu servo, agora eu vou te revelar a coisa gloriosa. Então aí eu fui falar para a liderança da igreja, do ministério: então continue lá, apregou isso, porque vocês que me mandaram lá, agora vocês têm que me aguentar. Agora vocês têm que aceitar a mensagem que eu vou pregar lá. Falei para a liderança, e eles ficaram sem falar nada, não abriram um pio, porque eles que me levaram lá, e eu relatei o que aconteceu, e eles foram testemunha do que ocorreu. Só que eu nem sabia porque que Deus havia me apontado, e agora que Deus está revelando. Então nós lemos aqui: oramos a Deus para Ele revelar a esperança da nossa vocação, tendo os olhos iluminados para ter a revelação do que Deus quer fazer. E eu até falei: meu Deus, por que tu me declarou isso? Para esse ministério aqui, quem congregar, começar a ter a visão que Deus quer a igreja à semelhança dele, a mensagem da igreja gloriosa. Então ele relatou, o próprio Deus falou: designei a vós e vós outros para ser testemunho nessa cidade e muitos outros países, aonde levantarei a mensagem da igreja tornar gloriosa. Então isso que Deus está fazendo. Então ao longo do tempo temos pregado a igreja tornar gloriosa, como tornar gloriosa, a metamorfose, que já foi até lançado o livro. Ainda não lançamos o outro, que é Degraus da Fé, porque tivemos divergência, tivemos pessoas que nos traiu, nos enganou, nos lubridiou, nos abandonou, nos tratou igual um cachorro, não deu nem satisfação. Aí eu orei a Deus, Deus falou: meu filho, aquieta-te e aguarde mais ainda. A mensagem é como uma pérola preciosa, não jogue pérola aos porcos. Por isso que muitas vezes paramos de falar muito dos degraus da fé, porque havia pessoas maldosas em nosso meio, traindo, enganando, lançando praga e lançando palavras ruins. Por isso que nós encontramos pessoas aí na cidade, falam: a igreja é muito boa, mas tem uns irmãos lá que atrapalham. Aí nós estamos orando para saber o que é isso, mas também muitos Deus está trazendo. Então tome cuidado, se você não viver a palavra, pedras vão ficar no seu lugar, e Deus vai usar muitos que não estão dando valor à palavra de Deus, mas estamos aqui para pregar o que Deus tem ordenado. Então Deus mandou até dar um tempo, não lançar pérola aos porcos, mas em breve o segundo livro vai ser lançado, e o terceiro que já terminou, que leva a igreja a tornar santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Agora nós estamos na etapa João 14:12. Quem crê faz a obra que ele fez e maior. Então o que foi ministrado? Quem se humilha, quem ora, quem sujeita, quem ora no Espírito, quem consagra, quem aborrece a raça adâmica, vai fazer o que ele fez e maior. Isso é a ordem que o Senhor tem dado para o ministério. Mas se você não quer, pedras vão clamar. Mas Deus tem falado: meu servo, os que têm permanecido têm sido peneirados, mas têm tido aprovação para muitos, não perderão mais, serão honrados e crescerão. Então isso que recebemos anos atrás, quando Deus nos visitou naquele dia, éramos incrédulos praticamente, mas eu fiz uma prova: Deus existe, Jesus é verdadeiro, esse Jesus morreu, ressuscitou mesmo, então Ele toca em mim. Mas naquele dia Ele falou: eu revelei para ti, agora vai adiante e prega a minha palavra. E aí se não pregar agora, então é o que fazemos todo dia, não temos férias, nem descanso, nem lazer. Você pode notar, quem nos acompanha desde que abriu a igreja, não tive um mês de férias, um mês de descanso, um dia de descanso. Algum dia saiu, mas
fomos orar do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus não autorizou parar, lazer e descanso, nada. Simplesmente orar sem cessar e apregoar. Só que a mensagem da Igreja Gloriosa, Ele autorizou nesses últimos 2 anos. Nós nem sabíamos. Nós oramos, Senhor, que a visão ministerial. Deus levantou o ministério desde o início, batalha, crescimento, revelações, dons. Mas nos últimos tempos Ele falou: meu servo, agora vou lhe mostrar o que eu designei para ti e vós outros. Então o que está sendo pregado é pérola de grande valor. A Igreja Gloriosa é como a igreja que era primitiva, tornar todos cristãos na mente, no caráter de Cristo, e fazer o que Ele fez e maior. Só que isso redunda em tempo, redunda em dedicação, em oração e amor ao ministério e querer mesmo. Então Deus tem falado: meu Deus, há muita situação difícil ainda a vencer, mas Ele fala: meu filho, aos que eu tenho para a Igreja Gloriosa, eu entrego ao ministério na tua mão, como Jesus orava. Por que muitos largaram Cristo? Porque se você ler lá na Bíblia, quem seguiu e ficou com Jesus foi aquele que o Pai entregou para Ele. Na realidade, eram muitos seguidores que o abandonaram. Assim é na igreja que vai tornando gloriosa. Na medida que Deus vai entregando, a pessoa firme é aprovado. Então, se você é um desses que Deus já entregou para a igreja gloriosa e é aprovado, pode ocorrer o que for, que nada te abala mais. Você vai prevalecer e vai fazer o que Cristo fez e obras maiores. É o que Deus tem falado. Mas muitas vezes ocorre a discrepância que leva as pessoas a até contender a igreja, ou falar: não posso ficar lá porque alguns são custosos. Ouvimos isto, mas Deus tem alertado que Ele tem os fiéis. Então a função é ir orando, consagrando e amando a visão de Deus. E você não está aqui em vão. Você está aqui porque Deus chamou e porque Deus te designou para congregar e para ser igreja gloriosa. Porque o tempo de peneiração muitas vezes já passou, mas passamos um período drástico mesmo, de situações adversas, de conturbação, de engano, problemas de saúde na família, em casa, situações mesmo que são de perversidade. Mas Deus falou: meu filho, por isso que muito tempo já te designei e agora revelo o que é para ser pregado. Então Deus, nos últimos tempos, Ele está falando isso. Então se você abraçar mesmo e falar: eu quero isso, então o Espírito de Deus vai operar grandissimamente para todos fazer a obra que Ele fez e maior. Porque nós lemos aqui que Jesus é o cabeça da igreja, nós o corpo dele. E Ele quer que venhamos entender a esperança da vocação e a herança dos salvos. Isso que é a herança dos salvos, fazer o que Ele fez, agir como Ele agiu, ter a mente, o caráter dele, é o processo da metamorfose. Só que na medida que você vai sendo aprovado, Deus vai te ungindo para compor o corpo de Cristo. Nem todos nós vamos ter a unção completa, mas somos o corpo de Cristo. Pela manhã nós até pregamos sobre os 4 profetas na Babilônia, que foram Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar. Nomes profanos e diabólicos, porque esses nomes são nomes de demônios. Porque na realidade esses nomes são Daniel, Azarias, Misael e Azarias. São 4. 4 representa 4 evangelhos. 4 representa o poder de Deus na terra. 4 nomes que prefiguram o poder de Deus para fazer avivamento. Se você já leu a Bíblia, Daniel representa o Senhor juiz que dá a sentença final. É o que representa Daniel. Por isso que Daniel foi lançado na cova dos leões, e ele vivia como aquele que é o juiz que dá a sentença. Então ele não teve medo de morte, medo de lei, medo de nada. Deus o livrou. Veja bem, Azarias, Beltesazar e Ananias, que quer dizer: o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que é a misericórdia, o Senhor é aquele que é o Rei misericordioso e aquele que é a nossa vitória eterna.
São características que apontam para a igreja. Então, se a igreja vive com a palavra viva, se a igreja vive em misericórdia um para o outro, se a igreja tem a visão que Deus é o Deus do impossível, que Ele faz tudo e faremos como Ele fez, se nós tivermos a visão que Deus sempre é vencedor, aí tem problemas que a igreja vence junto, tem problemas que você vai vencer individualmente. Por isso que Deus fez avivamento e tirou Israel do cativo da Babilônia, por causa daqueles 4 homens que viveram fiéis, porque a unção estava neles. Então isso aponta para a igreja hoje. Então, se você falar, eu quero ser fiel a Deus, o Senhor, Ele me deu um nome, Ele me deu semelhança dEle, o nome dEle está dentro de mim, é a herança dos salvos. Por isso que Paulo escreve: oro para que tenha uma revelação da herança dos salvos. Isso é a nossa herança. O que é herança? É aquilo que recebemos dos pais. O que é herança? Aquilo que nós não fizemos nada para ter, mas é repassado para nós. Cristo nos dá uma herança do nome dEle, da unção dEle, do poder dEle, da genética dEle. E a igreja primitiva alcançou tudo isso. Por isso que eles tornaram todos cristãos. Todos fizeram a mesma obra e maior que Cristo, porque Ele foi para o Pai. E isso que Jesus quer da igreja final, da igreja gloriosa. Todos operar poderosamente. Não venha dizer, mas não tem estudo, eu não posso, eu sou meio tímido. Não, isso aí é raça adâmica caída. É para todos fazer. E quando a igreja une, mais ainda. Veja, Ananias, Azarias e Misael foram lançados na fornalha ardente. Pela manhã, que é um culto mais profundo, foi falado que é a fornalha ardente. Por que teve que ter 3 lá e nem Daniel estava presente? Porque para ter um milagre impossível, tem que ter pessoa que tem misericórdia, pessoa que tem o socorro e pessoa que tem a humildade, a complacência. Aqueles 3 homens, eles tinham este nome. Somou eles, Deus enviou o anjo e tirou eles do fogo. E Nabucodonosor até converte e põe eles em riqueza. Veja, Daniel foi lançado na cova dos leões. Não estavam os outros 3 lá, só estava Daniel. Mas ali bastava só uma sentença. Deus, o reto juiz. Tem bênção que precisamos só de orarmos. Tem bênção que a igreja precisa estar unida para ocorrer o avivamento. É o que Deus tem falado, meu servo. A palavra está sendo pregada, mas vai chegar um momento em que eu terei que ter os meus fiéis aprovados para a minha glória manifestar mesmo. E aqueles 3 da fornalha ardente, eles eram unidos. O nome deles se somava um a outro e o poder de Deus manifestou. Isso que Deus tem falado, a igreja caminha em ser gloriosa e amadurecendo e ser aperfeiçoada. E Ele já tem ordenado um avivamento tremendo. Está já no ápice de isto acontecer. Mas veja que ao longo do tempo, Deus esperou, tem sido aprovado, tem sido mudado de vasilhame em vasilhame, tem sido dado entendimento da guerra, da batalha espiritual, do mundo espiritual que ao longo do tempo Deus tem dado ao ministério. Muitas vezes pensamos, o ministério vai ficar na batalha espiritual, mas isso aí era só uma vírgula do que Ele estava dando para o ministério, porque na realidade Ele quer a igreja tornar gloriosa, principalmente aqui onde Deus nos designou. Então nós já falamos lá para o ministério e eles acataram, e não teve como relutar contra. Por quê? Porque quando me levaram para ouvir o evangelho, era incrédulo, eu estava recebendo, era oração, e eles foram testemunha que Deus me tocou lá, e o próprio pastor lá, aquele senhor ancião, deu a profecia, e eu relatei o que aconteceu, e ninguém pôde explicar, e agora Deus está revelando, e muitos estão aceitando a mensagem da igreja tornar gloriosa. Então isso é coisa para os últimos tempos, não só nesse ministério, em muitos outros, Deus está operando esse mover, mas já que Ele nos deu o ônus aqui, tenhamos a responsabilidade aqui. Então não se debande, não desista, não jogue fora a pérola que Deus está te dando, não deixe o inimigo perturbar, não dê vazão à carne, ao mundo adâmico. Muitos o inimigo já rodeou, rodopiou, cirandou, e eu perguntei, por que
Deus, ocorreu tanto disso? Mas já encontrei pessoas, o próprio Deus trouxe, e outros que estão vindo, e muitos em outros países que estão vindo pela internet, extasiados com a visão. Então tome cuidado, senão pedra pode estar no seu lugar ainda. Mas como temos orado para os olhos serem iluminados, então tenho certeza que Deus está falando da sua vocação, que você está chamado para fazer a mesma obra que Cristo, e até maior, e sermos um corpo poderoso para a glória de Deus manifestar, e a todos nós. E aqueles que debandaram, então Deus respondeu: meu filho, se até o teu Senhor foi deixado só, João 6,66, leia lá, e ficou sozinho. Mas ele também fala no Evangelho de São João: mas eu entreguei ao meu filho aqueles que já estavam no meu coração para ele. Então é o que eu faço também no vosso ministério. Eu entrego aqueles que estão no coração do teu Deus para cumprir a minha visão. Então aí nós descansamos na palavra. Então aqueles que negou, traiu, abandona, ainda xinga e só fala negativo contra nós, é porque não estava no coração de Deus. Simplesmente Deus fala dessa forma. Mas os que estão, Deus dá graça. Mas mesmo assim, veja o que ocorreu com Pedro. Deus não deu Pedro para Jesus, ainda ele nega. Ainda ele fala que vai defender Jesus, e ainda faz uma titubação ali, uma bala na fé. E Jesus fala: Pedro, Satanás quer te peneirar, mas eu estou clamando por ti diante do Pai. Por isso que ainda se manteve de pé. Então existe uma batalha espiritual. Não pense que é tudo sombra e água fresca, que não é. São principados que atuam contra a igreja. Por isso que lá no começo do ministério, as primeiras visões que Deus foi dando foi do mundo espiritual. Tinha dia que eu pensava que eu estava ficando louco, que eu só ficava vendo demônio a todo lado. Fechava os olhos e orar, era principado, era dominador, era hostes malignas, forças malignas. Deus falou: meu Deus, tu quer me mostrar mais dos infernos do que do céu? Mas eu aprendi com Deus. Então por isso que muitas vezes Deus prepara lá atrás para operar agora. Mas agora é o ápice do ministério, principalmente aqui, para cumprir a ordem gloriosa. E nem sabemos o quanto vai ser pregado aqui, quanto tempo, porque a visão é cidade e nações. Estamos ainda no prelúdio de um avivamento histórico. Então abrace isso, ore e seja aprovado, porque é tempo de um mover muito grande. E muitas vezes teve que dar uma paralisação para não jogar pérola para os porcos. Mas Deus tem aprovado você. Você não está aqui em vão. Deus tem o melhor para você. O que Jesus fez, Ele quer que você faça e maior. Ele quer que sejamos a semelhança dEle. Despojemos os demônios que já são derrotados. Faça-se milagre e maravilha. O ministério de Cristo é ensino, amor, pregação e comunhão com o Pai. O que Ele fez se fará maior e muito maior. Ele que declarou isso. Então não jogue isso fora. Pare de ficar aí vivendo essa vida medíocre. Eu tenho meu emprego, minha família, minhas atividades. Isso aí é mediocridade. Isso aí não tem valor para Deus. Pode até te dar o sustento da casa, mas isso aí vai passar. O que adianta isso? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tudo é acrescentado por aquele que serve a Deus. Pedro perguntou: mestre, o que vamos ganhar por estar te servindo? Jesus falou: vai ter muito mais, 100 vezes tanto na terra e na eternidade. Veja que quando vive o que Deus quer, é além do que se imagina. Então nós estamos agora num período sobrenatural. Agora muitas pérolas já podem ser dadas, porque não se dá pérola para os porcos. Muitas vezes no afã de querer o avivamento logo, nós íamos até editar o livro dos degraus da fé, que já foi acrescentado mais 4 capítulos que ninguém nem sabe, de tamanha revelação que Deus revelou. Mas isso vai ser feito após a igreja ser mais aprovada, sinal que já está, porque Deus falou: tem entregado aos que estão no meu coração para o ministério. Então se você está aqui, Deus entregou, com certeza. E as discrepâncias deixa para lá, as palavras maldosas deixa para lá.
mas Deus tem algo tremendo a operar. E agora é um período de fazer coisas que ninguém viu nem imaginou. Mas não pense que é só milagre. É ensino, é a palavra, é o conforto, é a graça de Deus, é de você ir em locais e ganhar as almas, despojar o mal, é de você trazer a glória de Deus à terra. Jesus conversava com o Pai, o céu se abria. É o que vai ocorrer, coisa sobrenatural. Isso é o cristianismo, isso é o poder de Deus. Não é mais igreja que pega sacrifício, igreja que pega fingimento, que prega por competição, mas que prega a mente Cristo. Todos agir no caráter do Senhor. Então, se você está aqui, é porque Deus tem para você. E não pense, mas aquele irmão tem um mês já está operando grandes coisas. Não é o tempo. Não é a cronologia de tempo que Deus usa, é a conversão, é o joelho no chão, é as lágrimas aos pés do Senhor, é orar no Espírito, é amar a Deus. Ele levanta quem Ele quer. Gosta a pessoa ficar aí contando tempo, horas, anos, isso aí é natureza. Para Deus o que vale é o coração aberto a Ele, é a dedicação, é querer. Aí você vai ver pedras clamar no seu lugar se você não tomar cuidado. Mas Deus já te aprovou e não jogue fora. Não venda a sua primogenitura. Não jogue fora o melhor que está por vir, porque o avivamento já está aí em nome de Jesus. Então essa é a palavra. Então as palmas bem forte para louvar e bem dizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.